Olá, meu nome é Vitor Carneiro e venho apresentar meu trabalho recente com meu orientador Thiago Bonfim sobre transição de fase espectral e termodinâmica para diffeomorfismos locais no círculo. O que é a transição de fase? A transição de fase se preocupa com a função pressão topológica, que pelo princípio variacional é dado pelo supremo da soma dessas quantidades, onde o supremo é tomado por todas as probabilidades invariantes. Mais especificamente, a transição de fase está preocupada com a função pressão topológica restrita a uma família a um parâmetro, dado um potencial φ, a família T vezes φ. Está preocupada em que haja um ponto em que essa função pressão não seja analítica. É uma função de R em R que não é analítica. Ademais, se essa função deixa de ser analítica, exceto em um ponto, dizemos que essa transição de fase é uma transição de fase efetiva. Mas o que significa isso? Bom, a diferenciabilidade da função pressão topológica está associada com a unicidade dos estados de equilíbrio, que são justamente as medidas de probabilidade que realizam aquele supremo. Mais ainda, a analiticidade da função pressão está relacionada com o operador de transferência ter ou não ter a propriedade do gap espectral. Lembrando que o operador de transferência é esse operador, também chamado de Rueller-Perron-Frobenius, definido como essa fórmula daqui, ele age sobre funções, e se ele tiver essa dita propriedade do gap espectral, ele traz boas propriedades termodinâmicas e estatísticas para a sua dinâmica. Ou seja, você sabe falar de teorema central do limite, de grandes desvios, análise multifactorial, tudo a partir do gap espectral do seu operador de transferência. Lembrando que o gap espectral é definido de que forma? Dizemos que um operador linear vai ter gap espectral, às vezes dito gap espectral forte, se o seu espectro é decomposto em um alto valor simples, isolado e dominante, e uma componente menor, onde há um gap, onde há uma distância, e essa componente está contida numa bola de raio menor. O desenho é essencialmente esse. Então eu tenho esse lambda 1 e eu tenho essa componente sigma, restrita, contida a essa bola lambda 0. Certo? Tudo bem. Que dinâmicas tem transição de fase ou não? Os trabalhos de Sinai, Bowen e Ruelle garantem que se sua dinâmica é mixing, expansora ou hiperbólica, e o seu potencial é uma função Holder, então, justamente, o seu operador de transferência tem gap espectral e não há transição de fase. Há um bom entendimento das propriedades termodinâmicas. No entanto, por outro lado, sabemos hoje de exemplos de dinâmicas não uniformemente hiperbólicas, onde há transição de fase com relação a potenciais regulares, como, por exemplo, exemplos que vão desde a Manneville por Moe, o potencial geométrico, passando a ferraduras do tipo porco-espinho, do Lorenzo Dias, Gelfert e Hans, em 2014, e o potencial geométrico, até fluxos geodésicos em trabalhos mais recentes, certo? Então nós temos diversos exemplos de dinâmicas não uniformemente expansoras que têm a transição de fase, mas não há ainda um entendimento geral sobre quais dinâmicas de fato devem ou não devem ter transição de fase. Então, a ideia do nosso trabalho, geral, é de que, será que a ausência de transição de fase com respeito a todas as funções em algum espaço de função adequado caracteriza a hiperbolicidade uniforme? E nós obtivemos uma resposta parcial para isso. Isto é verdade para diffeomorfismos locais no círculo. Então, nosso teorema 1 garante que se eu tenho um diffeo local no círculo que não é expansor, então ele tem transição de fase com relação a esse potencial, que é o potencial geométrico, um potencial importante, pois ele tem relação com os expoentes Ilhapo 9. E justamente os expoentes Ilhapo 9 vão desempenhar um papel importantíssimo, já que, graças ao trabalho do Cal, Lusato e Rios, nós sabemos que uma dinâmica é expansora se somente se seus expoentes Ilhapo 9 são estritamente positivos. Supondo que sua dinâmica não é expansora, nós dividimos em dois casos. Se eu tenho expoentes negativos, nós conseguimos estabelecer que a função pressão ela é dada pelo supremo das medidas com expoentes positivos, de azul aqui no nosso gráfico, e dos negativos. Então, em algum momento, a sua dinâmica passa a ser dominada pelos negativos, e nesse momento, no T0 ali do gráfico, é que há justamente a não diferenciabilidade da sua função. Ali tem um bico. A derivada de um lado é negativa, a derivada do outro é positiva, ela não pode sequer ser diferenciável. Agora, se não há expoentes negativos, há apenas um expoente nulo, a figura que nós temos é essa. A sua função pressão vem decrescente e a partir do parâmetro T0 ela continua constante, igual a zero, não podendo ser analítica nesse caso. Caso contrário, todas as suas derivadas seriam zero e, portanto, ela seria constante igual a zero em torno desse T0. E esse é o nosso primeiro resultado. Porém, ele não descreve a função pressão nos outros pontos, apenas em algum ponto T0 em que há transição. Se pedimos que nossa função é transitiva, o segundo caso deve ocorrer, nós teremos uma figura dessa, em que sua função vem decrescente e se torna constante a partir do T0, e podemos mostrar mais. É o que chamamos a transição de fase espectral. Justamente nos preocupando com essa propriedade do gap espectral, nós conseguimos mostrar que em três espaços de função, nas funções Holder, nas funções CR e nas funções BV, o seu operador de transferência, ele tem gap espectral até o parâmetro de transição e após o parâmetro ele não tem. De maneira simples, como mostra esse gráfico. Então, antes tem gap espectral e a partir do T0 não há gap espectral. Como eu falei, o gap espectral está relacionado com a analiticidade da sua função pressão e a partir do teorema B nós obtivemos o corolário A, que vai dizer que sua função é de fato analítica, decrescente e convexa antes do T0 e se torna constante igual a zero após o T0, não podendo, mais uma vez, ser analítica no próprio T0. E nós temos essa figura. Okay? Os caminhos futuros do nosso trabalho é poder generalizar para mais dimensões, entender o que acontece em dimensões maiores e, ao mesmo tempo, usufruir desse gap espectral obtido, nem que seja até o parâmetro T0, para construir essa análise multifractal e outras possíveis aplicações para o caso de diffeomorfismos locais no círculo. Como referência, eu coloco o nosso pré-print, que está disponível no archive. Lá vocês podem ver as referências mais gerais do trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.